Então, agora tentando aprofundar mais essas nossas ideias para a gente poder analisar de fato alguns processos termodinâmicos, vamos desenvolver algumas ideias baseadas no que a gente chama de calores específicos molares do gás ideal. Só para a gente lembrar lá de trás, lá do início do curso, quando a gente estava estudando a relação entre o calor adicionado ou removido de um sistema, a energia na forma de calor, para ser mais exato, e a relação disso com a variação de temperatura, só para fazer um rascunho, chega aqui já comigo com a câmera. A gente viu lá que a equação de calor específico, o que é? Calor é igual a massa vezes o calor específico, que é referente à substância, vezes a variação de temperatura, certo? Em algumas situações, eu poderia tratar isso aqui em termos de quantidade de matéria e não em termos de massa, certo? E aí, quando a gente está falando em molar, então o que ele vai ser escrito da mesma forma, sendo MC delta T, em que esse C aqui, ele é diferente desse de cima. Vou colocar uma simbologia diferente, vou colocar uma barra aqui, um traço que seja, porque aqui ele está me dando a quantidade de energia para variar a temperatura de uma determinada quantidade de matéria, enquanto que aqui é de uma determinada massa, certo? Então eu tinha aquela equação do calor específico e a equação do calor dessa forma, e a equação do calor específico molar, em que estava relacionando não a massa, mas sim a quantidade de matéria, certo? E aí, obviamente, esse valor deveria mudar dependendo da massa molar do gás, do sistema que seja que estivesse sob estudo. Mas o que é interessante para nós, quando a gente está analisando o gás ideal, é que aquela equação do gás ideal ela não tem nada particular do gás, certo? Então, independente do gás, para uma mesma quantidade de matéria, se o gás tem as mesmas características internas, que a gente vai discutir mais a fundo nesse vídeo e no próximo, então a equação aqui ela poderia ser aplicada para qualquer tipo de gás, daquele conjunto que nós vamos dividir daqui a pouco. Assim como a equação do gás ideal pode ser aplicada para qualquer tipo de gás, uma vez que ela não leva nada em consideração nada que é específico do gás, diferente da equação de Van der Waals, daquela equação do gás real, certo? Então, pegar essa ideia aqui, vamos voltar lá no quadro inicial. Vamos desenvolver então a ideia para calor específico molar de um gás ideal, que, como a gente vai ver, esse valor do calor específico depende do processo, pelo fato de a gente estar tratando com gás. Por quê? Quando eu tenho um processo em que tem variação de volume ou variação de pressão, ou se eu tenho volume constante ou a pressão constante, melhor dizendo, o valor do calor específico vai ser diferente, porque o reflexo na variação da temperatura pelo fluxo da energia na forma de calor não vai ser o mesmo, dependendo do tipo de processo que a gente está falando. Para líquido e para sólido, isso não importa, porque o volume do líquido e do sólido praticamente não muda pela variação da pressão sobre ele. Então, se você comprimir um líquido ou um sólido, o volume dele praticamente não vai mudar. Mas se você comprimir um gás, o volume dele muda com o consequente aumento de pressão, certo? E isso vai ter consequência também nesse tipo de análise que a gente está fazendo. Então, o calor escrito em formas de quantidade de matéria para o gás ideal, para facilitar a nossa análise, pode ser escrito por essa equação. Vamos utilizar o C da mesma forma que a gente utilizou o calor específico, para o calor específico molar, já que a gente está um pouco distante em termos de tempo daquela primeira parte do nosso curso, certo? Se eu estou falando de um gás ideal, como a gente viu nos vídeos anteriores, a energia interna do sistema está relacionada diretamente com a energia cinética das partículas, certo? Se eu pegar um caso mais simples, em que as partículas que compõem o sistema são gases monoatômicos, ou seja, gases formados por apenas um átomo, por exemplo, os gases nobres pela tabela periódica, então essa energia cinética ela será unicamente energia cinética translacional, uma vez que ele não vai ter movimento de rotação, ou movimento de massa em torno do centro de massa para ter uma energia cinética de rotação, e nem de vibração, porque não tem nenhuma ligação química ali que possa vibrar, certo? Então, para gás monoatômico, pegar um gás ideal para um sistema monoatômico, para a gente começar por aqui, essa energia cinética ela vai ser puramente a energia cinética de translação, certo? Como a gente viu antes, lá, a energia cinética média molar era dada por 3 meios de RT, certo? Portanto, se eu estou falando que essa energia cinética ela é puramente energia de translação, e isso aqui é toda a energia interna do sistema
já que no gás ideal a gente desconsidera campo de forças, portanto desconsidera energia potencial, então se eu transformar isso aqui em energia interna, esse termo aqui pode ser escrito dessa forma. A energia interna vai ser 3 meios de RT vezes o número de quantidade de matéria que tem ali dentro. Aqui é por mol. Se eu tenho N mols, então vai ser 3 meios de RT vezes N, certo? E essa equação aqui que vai nos ajudar a desenvolver as análises para os processos termodinâmicos com algumas especificidades, por exemplo, volume constante e pressão constante, certo? Mas o que nos mostra de interessante essa equação aqui é uma relação entre energia interna U e temperatura. Então, quando a gente fala, mais uma vez, que a temperatura é a agitação das partículas do sistema, são as energias que estão ali envolvidas. E essa equação nos mostra que, de fato, a energia interna está diretamente relacionada com a temperatura do sistema e vice-versa. A causa e consequência aqui talvez não tenha uma relação direta tão simples assim, certo? Então vamos partir, nós estamos particularizando aqui a nossa análise, que é um gás primeiro monatômico, consequentemente energia cinética, que está relacionada à energia interna, já que não tem potencial, é puramente de translação, e pela equação que a gente desenvolveu antes, pode ser descrita dessa forma, beleza? Vamos analisar um processo termodinâmico que ocorre agora a volume constante para a gente analisar o calor envolvido, certo? E aí, nessa situação, a gente vai definir o calor específico C, o calor específico molar, como sendo CV, em que o Vzinho aqui representa o calor específico molar a volume constante, certo? Unicamente o Vzinho aqui embaixo é para restrição que nós estamos falando de um volume constante, para equação de calor, certo? Então, nessa situação aqui, o Q ele vai poder ser escrito como sendo N CV vezes ΔT. CV porque nós estamos falando de um processo a volume constante, certo? E o que é interessante é que se o volume não muda num processo que vai do ponto I ao ponto F, o trabalho é igual a zero, já que a gente não teve diferencial de volume, o trabalho é igual a zero. Então, se o trabalho é igual a zero, já que não tem variação de volume, a gente chega à conclusão direta que ΔU é igual a Q, certo? E aí a gente definiu aqui, ó, por essa equação aqui, uma variação da energia interna, ela é diretamente relacionada a uma variação de temperatura. Então, se eu for escrever uma variação da energia interna nessa equação aqui, para um sistema em que a quantidade de matéria é constante, então eu posso escrever que ΔU é igual a 3 meios de NR ΔT. Concorda com isso? Então, uma variação de temperatura ΔT vai gerar uma variação de energia interna ΔU. Aplicando essa ideia nessa equação aqui embaixo, o que a gente tem aqui? São 3 meios de NR ΔT é igual ao calor, que para esse caso a gente descreveu dessa forma aqui. Ó. Isso aqui vai ser igual a NCV ΔT. Certo? Se a gente analisar essas duas equações, ó, veja que a quantidade de matéria e a temperatura, elas são canceladas dos dois lados. Então a gente chega à conclusão direta de que CV é igual a 3 meios de R, certo? Ou, se a gente for aplicar o valor de R no SI aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 12,5 Joule por Kelvin-mol, que é a unidade no SI por calor específico molar, certo? A volume constante, 3 meios de R. Beleza? O que é interessante da gente notar aqui é que esse valor aqui, para um gás ideal monatômico, ele independe do gás que esteja lá. Quando a gente compara esse dado com o experimental, é exatamente o que a gente está mostrando aqui. Ó. Independente do gás, sendo ele monatômico, estamos tratando de um gás ideal, pegando também aqueles limites para a aplicação da equação do gás ideal, CV é igual a 3 meios de R. Certo? Portanto, CV ideal, 12,5 joules por Kelvin-mol. Quando a gente pega o hélio, que é o primeiro gás nobre mais simples da tabela periódica, e determina experimentalmente. Como é que determina experimentalmente? Utilizando uma equação dessa forma aqui, ou uma calorimetria, como a gente poderia fazer no laboratório. Com gás é um pouco mais complexo, mas também é possível fazer. A gente determina o calor específico molar, o volume constante desse cara, o real, porque é medido experimentalmente, de 12,5, exatamente igual ao previsto por essa nossa teoria. Quando eu pego o argônio, que não é nem o segundo gás nobre com o número atômico 18 do terceiro período,
Quando eu calculo o calor específico, determino experimentalmente o calor específico molar a volume constante desse cara, a gente acha um valor de 12,6, eu coloquei 12,6. Tem um pequeno desvio, mas ainda muito próximo daquela previsão, certo? Consequentemente, a ideia desenvolvida aqui, em que a gente está relacionando a energia interna com a temperatura, e para determinar o CV, ela pode ser, de fato, condizente, certo? Bom, esse calor específico CV, ele nos mostra o diferencial da energia interna em função da temperatura quando o volume é constante. Se a gente pegar nessa equação aqui, a gente vê isso, certo? Então, eu poderia pensar no CV, o calor específico molar a volume constante, como sendo a diferencial da energia interna pela temperatura com a restrição de volume constante. Eu estou utilizando a notação de derivadas parciais porque esses termos eles são independentes nessa equação aqui, então eu coloco a restrição do volume constante para a gente verificar como que esse cara vai variar em função da temperatura, certo? E essa razão aqui é exatamente o calor específico, como a gente vê por essa equação. Tudo bem? Pensando no sistema fechado, o M é constante também, então por isso que a gente não tá mostrando ele daquela forma. O que é interessante para nós quando a gente vai analisar tudo isso aqui é uma consequência obtida por Joule nos experimentos que ele fez, é verificar que a energia interna ela não varia com o volume quando eu mantenho a temperatura constante. Então, mesmo se a gente for medir experimentalmente para um gás ideal, obviamente considerando aqueles limites, se a gente sair dos limites em que eu posso utilizar PV igual a nRT, daí isso aqui passa a levar em consideração os termos A e B da equação de Van der Waals, por exemplo, como a gente viu nos vídeos anteriores. Mas para o gás ideal, a variação da energia interna em função do volume com a temperatura constante ela é igual a zero. A consequência disso aqui é um reforço daquela conclusão que a gente chegou antes, de que a energia interna depende unicamente da temperatura. E se ela depende unicamente da temperatura e não varia com o volume, a gente pode considerar diretamente essa equação escrita dessa forma, da forma como a gente concluiu aqui, que eu vou reescrever lá, para uma equação geral da energia interna. Por quê? Se eu estou igualando no processo a volume constante, delta igual a Q, uma vez que o trabalho é igual a zero, então eu posso escrever delta U como sendo N CV delta T, certo? E como eu estou falando que delta U é zero quando eu tenho variação de volume, eu não preciso considerar a variação de volume para calcular delta U. Certa consequência matemática disso é isso que eu falei agora. Portanto, essa equação aqui ela pode ser utilizada independente do tipo de processo. Então, mesmo que eu tenha um processo termodinâmico onde o volume varia, para determinar a variação da energia interna, eu posso utilizar essa equação diretamente, porque variação da energia interna não está relacionada com o volume, depende unicamente da variação de temperatura, certo? E em algum vídeo posterior nós vamos provar que de fato isso é verdade para diferentes tipos de processos, certo? Por enquanto vamos partir dessa verdade aqui, que é obtida a partir dessa análise, unicamente. Tudo bem, pessoal? Eu falei como se tivesse gente aqui, né, para me responder. Força do hábito. Bom, analisamos aqui um processo onde a gente estava falando em que o volume era constante. Vamos agora pensar num processo diferente em que não o volume é constante, mas sim a pressão é constante, como está mostrado aqui nessa figura, nesse gráfico desenhado. Então eu tenho um processo termodinâmico que leva o meu sistema do estado inicial I até o estado final F, em que a pressão é constante, certo? Bom, pela primeira lei termodinâmica, que a gente tem escrito dessa forma aqui, ΔU é igual a Q menos W, certo? ΔU vai ser o quê? Energia interna final menos energia interna inicial. Eu coloquei o calor com um Pzinho aqui para representar aqui o calor trocado à pressão constante, certo? Só para escrever dessa forma. O trabalho, esse termo aqui, quando a pressão é constante, a gente pode descrever da seguinte forma. Trabalho tem a equação geral de I até F em termos de integral de P dV. Se a pressão é constante, ela sai da integral, fica a integral da dV, que é a própria variável, certo?
Então isso aqui vai ficar P ΔV. P ΔV é igual a P que multiplica VF menos VI, certo? Se eu for modificar, ou, na verdade, manejar matematicamente aquela equação ali, ó, eu vou pegar e isolar o termo calor trocado, energia na forma de calor, para um processo a pressão constante, vai ser UF menos UI, certo? Aqui está negativo, vai passar para lá positivo, né? Mais PF que multiplica VF menos VI, certo? Eu vou separar os termos do estado final, já que o E é função de estado, como a gente já discutiu bastante, pressão e volume também, com o do estado inicial. O que vai chegar aqui? EP vai ser igual a UF mais PVF, pressão é constante, certo? Menos a energia interna inicial, P menos V vezes menos VI, então vai dar menos PVI, certo? Ou posso escrever isso aqui ainda, tendo que multiplica UF mais PVF menos UI mais PVI, certo? Vejam que esse termo aqui, ele é composto, todo ele por função de estado. Energia interna é função de estado, pressão é função de estado, volume é função de estado. Consequentemente, essa matemática aqui também deve representar uma função de estado, certo? Dessa forma, a gente define a entalpia de um sistema, representado pela letra H, como sendo a soma da sua energia interna mais o produto PV. E vocês vão lembrar que várias vezes a gente já provou que o produto PV tem de fato unidade de energia. A gente mostrou lá na aula de análise dimensional, na análise da equação de estado do gás ideal, e aqui a gente chega nessa definição. Portanto, se a gente aplicar essa ideia aqui em cima, a gente vê que a energia que flui na forma de calor para um processo a pressão constante nada mais é do que a variação da entalpia do sistema, sendo a entalpia também uma função de estado, assim como a energia interna que a gente tinha determinado antes, certo? Portanto, posso escrever que QP é igual a ΔH, certo? Se a gente relacionar a equação dessa forma com a equação que a gente estava descrevendo antes, a gente chega na conclusão que tem uma similaridade bem grande, porque eu posso escrever que o calor trocado ao volume constante QV, o que vai ser? Diretamente igual a ΔU, já que o trabalho é igual a zero, certo? E aí vocês vejam que essa equação ela tem uma certa similaridade com essa, mas aqui o calor ao volume constante está relacionado à variação da energia interna, enquanto que o calor trocado à pressão constante está relacionado à variação da entalpia do sistema, sendo a entalpia do sistema definido pela energia interna mais o produto de pressão vezes volume, que também representa uma energia, como a gente já viu em termos de unidade, agora a gente está vendo em termos físicos em si, certo? Nós não vamos utilizar muito a ideia da entalpia no nosso curso, mas por que isso aqui seria importante? A gente vê que a entalpia está relacionada com processos que ocorrem a pressão constante, certo? E a grande parte dos processos termodinâmicos industriais ocorre de fato a pressão constante. Um motor, para funcionar, tem vários processos ali dentro que tem que ocorrer expansões e compressões à pressão constante para fazer o motor funcionar. Então, por conta disso, a entalpia passa a ser importante, certo? E o que é a mais da energia interna que faz gerar a entalpia? Porque a energia interna a gente está falando apenas do movimento das partículas, certo? A entalpia relacionada a esse processo, a esse produto pressão e volume, está relacionada também ao tipo de, como eu posso dizer, primeiro, se a gente está pensando no gás ideal, como que eles ocupam o espaço ali no sistema, como que aquelas partículas ocupam o espaço no sistema. E se eu estiver falando de propriedades químicas, eu estou falando com o tipo e o número de ligações químicas que existem no sistema. Então, assim, ao quebrar e formar ligações químicas, a gente tem variação de energia que é a própria entalpia, certo? Então, por conta disso que é tão importante essa definição, a gente não vai entrar muito a fundo em estudos envolvendo a entalpia, porque a gente não precisa, a gente pode fazer tudo em termos do calor, como a gente vem definindo até agora, mas é importante a gente ter conhecimento dessa grandeza aqui, certo? E aí, fazendo a mesma análise para esse processo, como a gente fez anteriormente, o calor, portanto, para um processo a pressão constante, ele pode ser escrito como sendo o produto da quantidade de matéria vezes o calor específico molar
com o pezinho aqui embaixo, porque está representando um processo a pressão constante, vezes a variação de temperatura, certo? Sendo que isso e o ΔU, NCV ΔT, mesmo para um processo a pressão constante, eu posso utilizar isso como a gente chegou à conclusão pelo experimento de Joule e que a gente vai provar depois. Se eu aplicar essa ideia na primeira lei da termodinâmica, vai ser escrito dessa forma aqui, em que o trabalho está escrito como NR ΔT, por quê? Nós acabamos de definir aqui o trabalho como P ΔV. Se eu aplicar essa ideia na lei dos gases ideais, PV igual a NRT, P ΔV vai ser igual a NR ΔT. Então, aplicando essa ideia aqui, trabalhando matematicamente, se eu multiplicar todo esse termo aqui por 1 sobre N ΔT, então todos esses caras aqui vão cortar, N ΔT. E aí, se eu passar o CV para lá e o R para cá, eu vou chegar nessa diferença aqui, ó, CP menos CV é igual a R. O que isso aqui mostra de interessante para a gente? Primeiro, é legal ver aparecer aqui a constante universal dos gases, que a gente definiu lá na equação dos gases ideais, mais uma vez aqui, quando a gente está analisando processos termodinâmicos agora. Mas o que está aparecendo de mais interessante para nós ali é que o CP, o calor específico molar, a pressão constante, ele é maior do que o CV, certo? O que isso significa? Vamos lembrar lá, calor específico, ele está relacionado, de certa forma, grosso modo, à resistência à variação de temperatura. Então, quanto maior o calor específico, mais resistente é o sistema à variação de temperatura. Significa que, para dois sistemas termodinâmicos, vou tentar fazer isso em termos de ilustração aqui. Imagina que eu tenho dois sistemas termodinâmicos com as mesmas condições iniciais, certo? Só que um deles vai operar a volume constante, então vou botar esse aqui para esse dB igual a zero e esse aqui dP igual a zero, quando eu tenho uma adição de calor igual nos dois casos. Então, eu adicionei calor, a mesma quantidade de calor nos dois casos, só que um processo ele operou a volume constante, o outro processo operou a pressão constante, certo? Pelo fato da gente concluir que o calor específico desse processo é maior do que desse, e a gente está falando que o calor específico está relacionado à resistência à variação de temperatura, esse aqui vai sofrer maior variação de temperatura. Então, a conclusão que a gente chega é que a variação de temperatura do processo a volume constante vai ser maior do que a variação de temperatura do processo a pressão constante. Certo? Isso aqui é uma consequência matemática direta da equação de calor, sabendo que Cp é maior do que Cv. Vamos tentar pensar agora por que isso aqui ocorre. Certo? Então, ó, eu vou pegar a primeira lei termodinâmica, ΔU igual a Q menos W, mas vou escrever ela em função de Q. Então, a gente escreve que Q é igual a ΔU mais W, certo? E a gente viu lá na equação geral de ΔU que ΔU é igual a NCV ΔT, mas o mais importante é que ΔU está relacionado com a variação de temperatura, certo? Olha a lógica aqui. Quando eu tenho o processo a volume constante, todo o calor adicionado vai para o aumento da energia interna do sistema. Se todo o calor adicionado, já que o trabalho é igual a zero, se todo o calor adicionado vai para o aumento da energia interna, consequentemente ele vai para o aumento da temperatura, certo? Porém, se eu tenho um processo em que a pressão é constante, todo aquele calor que foi adicionado, uma parte vai para a variação da energia interna, mas uma parte tem que ser gasta para executar trabalhos na vizinhança, para exatamente manter a pressão constante, dP igual a zero, certo? Consequentemente, se o ΔU é menor, a variação de temperatura também vai ser menor. Tudo bem? Então a gente viu matematicamente que isso ocorre porque Cp é maior do que Cv, mas a gente consegue analisar fisicamente isso aqui, certo? E só para fechar essa análise do Cp, se a gente for fazer um paralelo com o que a gente fez com o Cv lá, eu posso escrever, portanto, em termos da entalpia, o Cp sendo igual à variação da entalpia em função da temperatura, quando eu tenho agora não mais o volume constante, mas sim a pressão constante, certo? Então, essas são formas da gente escrever a equação matemática, que nós estamos, esse conjunto de equações, que nos possibilita análises mais profundas e conclusões diferenciadas de processos termodinâmicos relativamente simples, certo? Então, nós vamos utilizar bastante essas ideias aqui
para expandirmos os nossos estudos, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar a restrição de um gás monatômico. E aí vamos partir daí para a gente conseguir ter uma visão mais geral dos sistemas desse tipo, beleza?